Isaías 45 vai dizer assim, ó, que Deus não fez a terra vazia e sem forma. Então, a Bíblia começa a dizer aqui que a terra era sem forma e vazia. Então, a Bíblia está mentindo? Não. Há uma teoria teológica chamada GAP ou GAPE, como quiser chamar, entre o versículo 1 e 2. Entre o versículo 1 e 2, existem dois mundos relatados aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Está bem escrito na minha Bíblia aqui. No princípio de tudo criou os céus e a terra. E depois no 2 você vai ver que a terra era sem forma e vazia. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque a Bíblia conta todas essas coisas que eu já mencionei aqui, nesse dilúvio que ele destruiu com água. E olha só, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Olha aqui, começa a falar de um abismo. De onde surgiu esse abismo? Que trevas são essas? O que está acontecendo aqui? Se Deus criou os céus e a terra e lá em Isaías 45 diz que não fez para ser vazia, como é que está vazio agora? Porque ele criou e no momento ele teve que vir o que nós chamamos de dilúvio, porque Deus destruiu com água a terra. E aí o que havia aqui? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus estava sobre a face das águas depois dessa destruição. Então esse é o chamado aí na teologia do dilúvio de Lúcifer. Então o que aconteceu? E estava tudo em trevas. Por quê? Porque houve uma rebelião. E vazio. Por quê? Porque Deus exterminou com tudo. E aí o Espírito de Deus começa a gerar. A palavra aqui se movia ou pairava sobre a face das águas. Se você for estudar no original, é como se o Espírito Santo estivesse com... Só a expressão. O próprio Senhor diz que ele é como uma ave, como uma galinha que protege seus pintinhos, né? Então a expressão aqui é como se o Espírito Santo estivesse chocando a terra para gerar algo novo. E a primeira coisa no verso 13 aqui e disse Deus, haja luz e houve luz. Esse haja luz aqui, queridos, não é o sol. É só tu ler aqui. Porque o sol só veio depois. O haja luz aqui, o que Deus está dizendo? Pela palavra dele. E disse Deus. Primeiro Deus disse, depois as coisas acontecem. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós primeiro dizemos, para depois ver as coisas acontecer. O problema é que a gente quer ver, para depois dizer. Teve um que falou essas coisas, eu só vou acreditar quando eu ver. Daí depois encontra, um tal de Tomé, encontra Jesus, e Jesus diz assim, ó, toca aqui, põe a mão no lado. E agora, se não seja incrédulo, mas crente, daí ele cai prostrado, Senhor Deus meu, porque viste e creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque aqueles que não veem e crê é como o Senhor, eles dizem e depois vem as coisas acontecer. E daí quando Deus diz haja luz, houve luz. E que luz foi essa? A dissipação das trevas. A luz que está manifestada aqui é a vida de Cristo. E disse Deus haja luz, ou seja, Cristo comece a agir nessa situação. E daí você vai lá para João capítulo 1 e começa no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi, sem ele, nada que foi feito se fez. Ou seja, Cristo começa a gerar na luz, em meio às trevas, e gerar o mundo que nós vivemos, o mundo adâmico. Olá, que bom ter você aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, basta clicar no botão inscrever-se que está aqui no vídeo. Aproveite e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. Meu desejo é que essa mensagem possa edificar a sua vida. E se fizer sentido para você, gostaria que você compartilhasse com mais alguém. Deixei mais 2 indicações aqui que com certeza irão abençoar a sua vida. Um grande abraço, graça e paz.